Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex e hoje nós vamos falar algo muito interessante que, para quem gosta de conhecimento, vai ser algo muito bom. Para quem ainda não sabe, para quem sabe, parabéns. Nós vamos estar lendo aqui, eu estou lendo um livro aqui, o nome do livro é Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Uma Introdução à Teologia Cristã, de Aleister McCarthy. É da editora Shed, né? Muito bacana. Nós vamos estar lendo aqui o período patrístico, né? De 100 a 451, na página 47. E nós vamos estar lendo aqui sobre a ampliação do cano do Novo Testamento, beleza? Você normalmente não escuta isso na igreja. Vai ser difícil você ouvir algum pastor falando isso na igreja, até mesmo porque não tem tempo, né? Já tem a liturgia ali, a forma de culto, então normalmente eles não têm tempo para poder estar ensinando isso aqui. Se você for ouvir, vai ser ou numa faculdade de teologia, ou você mesmo comprando alguns livros e estudando, beleza? Como eu sei que muita gente não sabe, é o motivo que eu estou fazendo esse áudio, beleza? Vou estar lendo aqui e espero contribuir para o crescimento da graça e do conhecimento de todos. Meu nome é Alex, é irmão Alex. Meu telefone é 61991192421. Se quiser receber, manda um oi aí que eu vou estar mandando com todo prazer para você. Ampliação do cano do Novo Testamento. Desde seu início, a teologia cristã reconhecia-se como algo que se fundamentava nas Escrituras. Contudo, havia algumas incerteza em relação àquilo que o termo Escrituras de fato designava. O período patrístico assistiu ao processo de decisão, no qual se fixaram os limites do Novo Testamento. Processo normalmente conhecido como fixação do cano. A palavra cano necessita explicação. Ela deriva da palavra grega cano, que significa uma regra, ou um ponto fixo de referência. O cano das Escrituras refere-se a um conjunto restrito definido de determinados livros, os quais foram considerados de inspiração divina pela Igreja cristã. Então aqui você já vê que quem considerou os livros inspirados foi a Igreja cristã. O termo canônico é usado em relação aos livros aceitos como parte do cano. Assim, faz-se referência ao Evangelho de Lucas como canônico, ao passo que diz que o Evangelho de Thomas é apócrifo, isto é, não faz parte do cano. Para os autores do Novo Testamento, para os autores, aqui está dizendo para os apóstolos, né, que escreveram as cartas, o termo escritura designava fundamentalmente o registro escrito do Antigo Testamento. Então, para os apóstolos, quando eles colocavam escrituras nas suas cartas, ele estava se relacionando ao Antigo Testamento. Contudo, após um curto período de tempo, os primeiros autores cristãos, como Justino Marte, fazia referência ao Novo Testamento, em oposição ao Antigo Testamento, e insistiam no fato de que ambos deveriam ser tratados com a mesma autoridade. Então, os autores, depois dos apóstolos, né, os discípulos dos apóstolos, eles começaram a escrever, né, fazer algumas cartas, tal. E eles começaram a escrever e fazer referência à carta
dos apóstolos, os livros dos apóstolos. E querendo colocar nesses livros dos apóstolos a mesma autoridade dos livros da Torá e dos profetas. Beleza? Para que você venha compreender. E insistiam de fato que ambos deveriam ser tratados com a mesma autoridade. Beleza, vamos lá então. Até a época de Irineu, aceitava-se de modo geral a existência de 4 evangelhos. Perto do final do século II, havia um consenso em torno da ideia de que os evangelhos, o livro de Atos e as epístolas possuíam o status de escrituras inspiradas. Logo, Clemente de Alexandria reconheceu como canônicos os 4 evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos e os 14 cartas de Paulo, sendo a carta aos Hebreus considerado como paulina. Então, quem foi que considerou? Clemente de Alexandria. E o Apocalipse, né? Tertuliano declarou que a lei, ao lado da lei e dos profetas, estavam os escritores evangélicos e apostólicos, aos quais a igreja deveria atribuir autoridade canônica. Para que você venha compreender, pessoal, quem considerou essas cartas do Novo Testamento como escritura e como canônica foi a igreja, tá? Você tem que ter esse entendimento. Vamos continuar. Paulo, pouco a pouco se chegou a um consenso acerca da lista de livros que eram conhecidos como parte integrante das Sagradas Escrituras, bem como da ordem em que eles deveriam ser inseridos. Então, demorou, teve vários debates para saber as ordens. E em 367, Antanásio pôs em circulação sua 39ª carta festiva, que identifica como canônico os 27 livros do Novo Testamento, de forma como hoje é conhecido, como hoje é considerado. O debate concentrou-se especificamente em torno de uma série de livros. A Igreja Ocidental tinha dúvida a respeito da inclusão de Hebreus, pelo fato dessa epístola não ser atribuída de forma específica a um determinado apóstolo. A Igreja Oriental tinha reservas em relação ao Apocalipse. 4 dos livros menores, 2ª de Pedro, e a 2ª e a 3ª de João e de Judas, eram frequentemente omitidos das primeiras listas dos escritores do Novo Testamento. Então, no início, o pessoal não tinha dúvida em relação ao Hebreus, que não tinha autoria ainda, de Apocalipse também tiveram dúvidas, e a de 2ª Pedro e as 2ª e 3ª de João e de Judas eram omitidos. No início eles não iam colocar essas cartas, aí por alguma coisa colocaram. Alguns escritores hoje, considerados como parte não integrante do cânon, gozavam de condições especiais em determinadas facções da igreja. Embora não tenha, ao final, alcançado aceitação universal como canônicos, por exemplo, a primeira carta de Clemente, um dos primeiros bispos de Roma, que escreveu por volta do ano 96. E o Didaquê antigo é bastante reduzido, manual cristão sobre condutas e práticas da igreja, que data provavelmente do primeiro quarto do século II. A organização do material também foi alvo de considerável alteração. Bem no princípio, chegou-se a um consenso em torno de ideia de que os evangelhos deveriam ter lugar de honra no cânon. Seguindo pelo livro de Atos dos Apóstolos, a Igreja Oriental tinha a tendência de inserir as 7 cartas, isto é, as 7 cartas católicas, né? Isto é, Tiago, 1ª e 2ª de João, 1ª e 3ª de João e Judas, antes das 14 cartas paulinas. Hebreus era aceita como uma delas, ao passo que a Igreja Ocidental punha as cartas de Paulo imediatamente após Atos, na sequência, as cartas católicas.
Apocalipse, que encerra o cânon. Tanto a Igreja Oriental quanto a Ocidental, embora sua posição tenha sido algo de debate por algum tempo na Igreja Oriental, quais critérios foram utilizados na formação do cânon? O princípio básico parece ter sido o do conhecimento, do reconhecimento da autoridade, em vez de imposição da autoridade. Em outras palavras, os documentos em questões eram reconhecidos como algo que já possuía autoridade, em vez de estar-lhe havido sido imposta de forma arbitrária. Para Irineu, a Igreja não cria o cânon, ela, fundamentado na autoridade que já lhe é inerente, reconhece, conserva e recebe os escritos canônicos. Alguns dos cristãos primitivos consideraram a autoria apostólica como um aspecto de importância decisiva. Outros estavam dispostos a aceitar livros que pareciam não ter as credenciais apostólicas. Contudo, embora os detalhes precisos sobre a forma como foi feita essa seleção ainda permanecem incertos. E certo que o cânon estava fechado na Igreja Ocidental até o início do século V. Essa questão não seria mais levantada até a época da Reforma. Beleza, pessoal? Terminamos aí. Espero que tenha contribuído. Essas informações é muito importante, pessoal. Isso aqui é para você entender como é que foi feito o conjunto de livros. Bíblia quer dizer o quê? Conjunto de livros. Então, principalmente o Novo Testamento, né? Que são algumas cartas dos apóstolos. Então, carta de recomendação, que o apóstolo Paulo estava respondendo uma carta para um determinado pessoal que ele pregou o evangelho, as boas novas. Então é bom a gente entender e saber como é que foi feito, quem foi que fez, né? Porque tem muita gente que não tem esse conhecimento. Então compartilhe para que as pessoas venham aprender como é que foi feito o conjunto de livros, para que ela venha aprender e ensinar da forma correta as coisas, principalmente que fala sobre o Eterno, fala sobre Yeshua. Beleza? Fique na paz e um grande abraço do irmão Alex.